né? Se eu não me engano, é 300 anos, inclusive, assim, que tem essa idade que, ó, se for mais de 300 anos, tem que ir para o museu. Tem alguma lei assim? Não tem? Então, atualmente eles falam em um século. Qualquer século. coisa que tenha mais de um século, qualquer naufrágio que tenha mais de um século, já tem um valor histórico. Então, não deve ser mexido. Pela questão arqueológica, pela questão humanitária, porque, afinal de contas, morrem pessoas nesses Tem a naufrágios. questão ambiental, né? Porque aquele navio, aquele resto, talvez, de material vira recifes e corais para ecossistemas marinhos. O metal não, né? O metal está lá. É. O ouro está lá, a moeda está lá. Né? Essas filmagens que fizeram do San José são impressionantes. Você vê o canhão, você vê moeda espalhada no chão, assim, sabe? Só que é uma operação muito complexa. O navio está a 600 metros de profundidade, é bem fundo, você sabe. Pegar um submergível aí, ó, né? palhaço, cara. 600 Você metros. tem ideia da Não, encrenca a partir que de é? 100 metros já é breu total. A luz já não chega. Então, exatamente. 600 metros, dificilmente realmente E alguém conseguiria. e quais são as condições de pressão e condição de navegação, por exemplo, de um submergível a 600 metros complexo? Então, eu tive essa oportunidade de estar a 700 metros de profundidade, era coisa de 400 quilos por centímetro quadrado, a pressão. Então, quando você está submergindo, é muito importante que toda a estrutura esteja perfeitamente intacta, porque qualquer mera fissura, você perde o submergível. Acontece o que aconteceu com o Titan, né? No Titanic, né? Que é aquele submergível que a gente viu recentemente. Então, inclusive, uma das hipóteses é essa também, né? Embora eles viram que o material e tudo mais, que era fibra de carbono, não resistiu o suficiente, pode ter acontecido antes dele submergir, ele ter batido no casco do navio, que estava operando esse içamento entre ele e o oceano, né? Entre o navio e o oceano. Pode ter acontecido uma pré-fissura ali que desencadeou essa implosão. Então, por isso que a atividade de submergível, hoje, ela é muito mais segura com rovers. Então, provavelmente, foi algum rover que descobriu esse... Não, claro. Né? Claro. Mas agora fiquei curioso uma coisa. Quando houve agora, recentemente, o inquérito sobre o submergível lá, e eu fiquei surpreso, confesso que eu fiquei surpreso, porque eles acharam uma parte até grande do submergível. Eu achava que não ia encontrar nada. Achei que ele tinha sido pulverizado. A parte de trás do casco. Exatamente. Eu fiquei surpreso quando eu vi o tamanho da peça que eles encontraram. Porque, para mim, aquilo tinha virado... Não dá para falar, pó que está embaixo d'água, mas tinha desaparecido. Aquele submergível já tinha feito mais de 30 submersões, né? Sim. E na imprensa eles publicaram muito como se fosse uma coisa a primeira vez, né? Não, faltava muita informação na imprensa, mas o pessoal mais especializado, que está mais envolvido com essa atividade, já sabe que já tinham feito diversos testes. São feitos os primeiros testes em laboratório para ver se o casco resiste às pressões, para ter a certificação antes de entrar em operação. Então, era um submergível que estava plenamente habilitado. Mas é como eu falei, às vezes um simples içamento do submergível até o oceano pode causar um dano ali específico que, se não for bem apurado, bem vistoriado, né, numa manutenção preventiva, já é o suficiente para causar um problemaço lá embaixo. Deve ter gerado objeto de estudo de um monte de coisa novo, né? Porque, porra, o cara, ainda que seja algo mínimo que não foi detectado, passou a ter que ser detectado. Sim, sim. Os anéis de titânio do submergível estavam intactos. Então, assim, ele foi um submergível, que eu posso até dizer, o Titan, né, que foi utilizado para o Titanic, para fazer esses passeios, chamados passeios turísticos. Eu não gosto muito de usar essa palavra turístico, porque o cara que está indo numa operação dessa, ele já está tirando um MBA, né, de submergível ali, né, porque são tão poucas pessoas nisso. E o anel, ele estava intacto. Então, todo esse submergível, a produção dele, a estrutura dele foi inovadora na época, quando ele foi criado. Todos os submergíveis anteriores, eles eram mais densos, né? De mais material, de mais de titânio. Eram esferas, por exemplo, quando teve o Trieste, você deve saber, na década de 60. O primeiro que desceu. O primeiro que chegou nas Fossas Marianas ali,
Pô, lugar mais fundo da Terra, 11 quilômetros. Na década de 60, a gente já tinha tecnologia de submergível muito melhor, mais apropriado do que para chegar no Titanic a 4 quilômetros apenas, né? Então, o Trieste, poxa, os caras já tinham tecnologia naquela época, era aço puro. Ele tinha uma parede gigante, né, de estrutura. O cara olhava o fundo oceânico com uma moedinha. É. A janela era do tamanho de uma moeda. Então, imagina a coragem do cidadão para fazer uma expedição dessa. A gente está falando de 60 anos atrás. Imagina a tecnologia como era arcaica perto de hoje. Mal comparando, é como os antigos navegantes os portugueses iam para o mar, sem saber o que iam encontrar. Exatamente, iam com astrolábio, né? Basicamente, o GPS deles era as estrelas. Então, a matemática era toda diferente, não tinha todo o equipamento e a tecnologia de hoje. Né? Sim. Eu até trouxe aqui uma surpresinha para mostrar para vocês, vambora. que tem a ver aqui com... Dá um link aqui. A gente está falando do Trieste, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Tá aqui. Eu trouxe aqui da minha coleção, isso aqui fica no meu escritório, tá? Qual que é a câmera aí? Foca nele aí. Aqui? Vamos lá, mostrar primeiro para a câmera, que está atrapalhando, né? Consegue ver aí, Jorge? Mais ou menos. Consegue ver? Por causa do reflexo. Tá. Esse aqui é o cara chamado Auguste Piccard. Ok. Auguste Piccard foi o cara que basicamente desenhou o Trieste. E é engraçado, eu coloquei aqui uma nave espacial, né? Da Enterprise. Quer apoiar aqui na mesa? Pronto. Ficou assim, ó. Boa. A nave da Enterprise, pegou melhor agora? Pegou legal. Boa. A nave da Enterprise, se você assiste Star Trek, gosta de ficção científica, não sei, né? Um pouco longe do mar, né? Mas o comandante Picard é inspirado num cientista que existiu de verdade, que foi o cara que desenhou o Trieste, que foi o primeiro submergível a chegar ao ponto mais fundo do oceano, ali nas fossas das Marianas. 1960, 61, não é? Foi 1960. Isso. Basicamente, foi 1960 que ele foi, né? 63 aposentou o submergível. E aí ele projetou, quem desceu com ele foi o irmão dele, que era o Jacques Piccard. Eu estava falando do Star Trek, né? Tem a Enterprise aqui, porque o filme tem o comandante Auguste Piccard, que é inspirado nesse cientista. Esse cientista foi o cara que chegou mais fundo no oceano e, na época, foi mais alto também. Aliás, ele não chegou mais fundo, a invenção dele, né? Que chegou mais fundo. Mas ele foi o cara que chegou mais alto na estratosfera, porque ele criou o primeiro balão com capacidade para chegar lá na estratosfera. Então, era um cara que já estava... Era um Emmett von Braun da época, assim, né? Da década de 30, ele já estava subindo de balão. E aí ele foi a inspiração dessa série Star Trek. Aqui tem o autógrafo dele. E a moedinha é para exemplificar essa o tamanho da janela? É a moedinha que ele levou a bordo desse balão. Olha que legal. As pessoas, elas faziam coisas únicas naquela época e eles sempre levavam alguma coisa que fosse leve o suficiente, pequeno o suficiente para levar em grande quantidade. E quando descesse em terra ou voltasse do oceano, né, no submergível, conforme o caso, pudesse distribuir para os familiares, para os amigos, as pessoas mais importantes da época. Ó, isso aqui esteve comigo nesse momento ímpar. Então, essa moedinha que está aí, conseguiu pegar na câmera a moeda? A moeda dá uma focada, pegou mais a aeronave, a cartinha e a foto. Mostra a moeda mais. Mostra a moeda, aí, vamos lá, a moeda, para o pessoal ver. Até porque a moeda tem uma estampa interessante. Ela está escura, né? Ela está bem aqui, ó. Vê se... Agora pegou, agora pegou. Pegou? Pegou? Isso, só apontar pra ela, tá, Marcos? Isso, essa moedinha aqui. Tá? Então tem o desenho do balão. Então o Auguste Piccard, que autografou isso aqui, provavelmente para alguma admiradora dele.